Bom dia, todo mundo que está aqui oficialmente. Bom dia para você que está em casa. Já deixa a tua Bíblia aberta aí em Gênesis 1, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre Gênesis, mas de uma forma bem breve. Depois a gente vai para 1 João, capítulo 2. Deixa aí e vamos orar para começar a aula. Senhor, a gente te agradece pela tua palavra, a gente te agradece porque teus ensinamentos são sempre interessantes, são sempre ensinamentos que fazem com que a nossa vida seja uma vida melhor, não necessariamente financeira, não necessariamente de humor, mas uma vida melhor porque é uma vida que te agrada, uma vida que o Senhor preparou para a gente aqui, que o Senhor planejou para a gente, e a nossa oração é que o Senhor nos use como luzes, como a gente vai estudar hoje aqui, que o Senhor faça resplandecer a sua luz através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está seguindo aí, estudando as cartas de João, né? A gente vai estudar a primeira, segunda, terceira João, a gente está em 1 João ainda, e até aqui, a gente está na quinta lição, né? Quinta lição, esse título bonito aqui, que é Como Brilha a Verdadeira Luz. Mas até chegar aqui, a gente tem já estudado com os outros professores e nas outras lições um caminho, né? A gente começou na primeira lição entendendo um contexto histórico, entendendo quem escreveu, que foi o apóstolo João, a gente viu quais eram os objetivos. Depois de entender isso, a gente conversou um pouco sobre a comunhão, né, que foi a aula que o Pedro deu aqui, sobre a diferença da comunhão nossa. A nossa comunhão não é um clube social, a nossa comunhão não é uma torcida organizada, a nossa comunhão não é só um ajuntamento de pessoas, a nossa comunhão é feita pela atuação do Espírito Santo e ela é gerada por Jesus, né, que foi a lição número 2. Na lição número 3, a gente aprendeu sobre o pecado, né? A gente relembrou a origem do pecado lá no Gênesis, a gente percebeu e entendeu que todos nós somos pecadores, né? Não há aquele que não tenha pecado. O João até escreve que aquele que afirma não ter pecado, ele é mentiroso, né? E a gente aprendeu que, apesar de pecadores, Jesus Cristo nos salvou e a gente está naquela zona do já e ainda não. Nós ainda somos pecadores, mas nós não somos mais pecadores porque quando Deus Pai nos vê, Ele olha para a gente através do sangue de Jesus e a gente está salvo. Aula passada, a lição número 4, o pastor Daniel deu ensinamentos para a gente aqui do que é ser verdadeiramente crente. Crente não é filho de crente, crente não é aquele que só diz que é crente é aquele que foi salvo por Jesus e busca viver uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de entrega a Jesus, né? A gente sabe que um tema um pouco mais complicado, mas o pastor Daniel passou para a gente o que é ser verdadeiramente um cristão, verdadeiramente um crente. E até que a gente chega hoje aqui, na lição número 5, a gente vai falar sobre um pouco dessa luz que brilha, essa luz que brilha verdadeiramente. O que é isso, né? Será que é algo filosófico? Será que é algo muito longe de entender? Será que a gente está falando aqui de termos espiritualmente iluminados? Que troço é esse de luz que brilha? Então, para a gente começar a entender, a gente vai do começo, do princípio, que é o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que é a tal da palavrinha hebraica lá, o Bereshit, que significa justamente no princípio. Entender de onde que vem essa história, essa ideia de luz. Então diz assim em Gênesis 1, partido 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então, logo nos primeiros versículos, Deus já revelou a Moisés ali, que escreveu o Gênesis, que há uma separação entre luz e trevas. Então, o próprio Deus fez essa separação. E assim, a gente sabe que o contexto ali do Gênesis, era da criação do mundo, né? Deus criando as coisas, mas tem algo muito interessante aqui. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. E geralmente, o que a gente pensa quando a gente pensa em luz no céu, a luz criada, o sol, né? A gente até
recente aí essa missão Artemis, né, 2 da NASA, que foi até a Lua, aí eles viram o eclipse, aí viram a Lua, viram estrela, essa maravilha toda. Só que o interessante aqui é que Deus criou a luz e fez essa separação antes mesmo de criar o Sol, a Lua e as estrelas, que é essa criação do Sol, da Lua e das estrelas está lá a partir do versículo 14. Né? Então, o que a gente pode trazer para a gente também, para a gente entender o que é essa luz aqui? Essa luz não é só em relação à iluminação, ao Sol, mas Deus ser luz. Quando a gente está lá lendo Apocalipse, João diz que lá no céu que ele está tendo a revelação de enxergar, não havia necessidade da luz do sol, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus iluminava todo o ambiente. Então, a gente pode trazer aqui a analogia de que luz é aquilo que vem de Deus, as coisas de Deus, aquilo que tira a gente da cegueira, que a gente vai estudar um pouco mais isso, do que só uma iluminação de fato. Essa luz aqui, uma lanterna, mas Deus ser luz. Vamos caminhar um pouquinho. João 1 João 1,9. E a gente primeiro vai conversar sobre de onde que vem essa história de luz, como que a luz é apresentada na Bíblia, e depois a gente vai entrar no texto mesmo da lição, que é João, capítulo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu anotei errado. Não, é versículo 5, João 1,5. Anotei errado na cabeça, né? Aqui. O problema é de não anotar, né? Pensei alto aqui, anotei errado na cabeça. João 1,5 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, mais uma vez o conceito de separação entre luz e trevas. Onde há luz, as trevas não habitam, não tem mistura, há uma separação. E o primeiro ponto que a gente vê aqui de o que é luz biblicamente é Deus. Deus Pai, Deus é a luz. A gente vai caminhar um pouquinho, vocês vão trabalhar na Bíblia hoje, ou no celular, ou na Bíblia. Abre comigo aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do 14. É até um capítulo que o pastor Daniel ficou muitos domingos, quando ele estava fazendo a série de pregações sobre ser sal na terra e luz da terra, né? Isso. Mateus 5, a partir do 14. Então, a gente já viu aqui que teve a separação entre luz e trevas lá no Gênesis. Nós vimos que Deus é luz e agora a gente vai descobrir biblicamente quem também é luz. Vocês podem me perdoar? Em João, é o terceiro ponto. Olhei logo para Jesus. É João 8. Perdoar o professor que confundiu na referência. João, o Evangelho de João 8, a partir do 12. João 8, na verdade eu fiz de propósito, treinarem aí, pegar o livro rápido, ver se o cara que veio lá de Recife, né, tá meio destreinado aqui, para ver se ele tá ligado. Tudo foi um teste, Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus Pai, Deus é a luz, Jesus diz que é a luz do mundo. Agora sim, vamos para Mateus. Verdade. Vamos para Mateus capítulo 5, a partir do 14. Beleza. O Espírito Santo fazendo o trabalho dele. Vamos lá, Mateus 5, a partir do 14. Vós, nós, os crentes, sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, numa posição de destaque, acima da mesa. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, Deus é luz, Jesus Cristo é a luz do mundo e nós, através do sangue de Jesus e da sua salvação, somos luz também para esse mundo. E o que a gente vai conversar aqui é que a gente precisa tomar um cuidado que essa luz que nós somos, não é que nós somos criados, somos reis nessa terra e vamos reinar e mandar, as pessoas têm que olhar para nós, seres iluminados, espíritos iluminados, espíritos de luz, e devem nos reverenciar, não.
Aqui a gente acabou de ler que é para a glorificação de Deus. E outra, nós somos iluminados por adoção, né? Jesus Cristo nos tornou família de Deus através de uma compra que custou caro, que foi o alto preço do sangue pago lá na cruz. Essa ideia de que somos iluminados e devemos ser admirados é lá dos gnósticos da época que João estava combatendo, que eram os sábios, os filósofos, que traziam essa condição de tudo que é matéria, tudo que é carne, isso tudo é ruim. Bom mesmo é o espírito, porque o espírito é iluminado, é um ser de luz. E esse, eu sempre repito aqui, era um problema porque, para eles, Jesus Cristo não era Deus porque ele reencarnou. Se ele se tornou carne novamente, então ele não pode ser tão bom assim, na mente desses gnósticos. Hoje a gente pode trazer aqueles que acham que, por serem reis na terra, filhos de Deus, seres portadores da verdade, seres iluminados de trazer a glória para si, né? A iluminação que traz a glória para nós, o holofote para a gente, não é uma iluminação legal, não é uma iluminação que é o que transmite o que é ser luz, baseado no que Deus nos ensinou e que Jesus ensinou para a gente. Então, entendendo que Deus é luz, que Jesus é a luz do mundo e que nós, através de Jesus, somos essa luz para iluminar o caminho, para trazer a verdade, essa é a ideia de ser luz. A gente clarear aquilo que está escuro. As trevas, isso a gente não precisa nem de muito exercício para imaginar, né? Quando dá um apagão na rua. Eu sei que hoje em dia é fácil, né? Tem aperta a lanterna, mas até você achar o celular, até você lembrar onde que estão as velas. Quando eu era moleque, eu lembro que meu pai tinha lampião de gás, quando acabava a luz, que era frequente, ele comprou um lampião com aquele gásinho para ter lá. Mas até aparecer a luz, é uma escuridão. Se você não conhecer muito bem, se você tiver se mudado recentemente, você vai topar em alguma coisa. Ou seja, na escuridão você não enxerga direito. E nós sermos portadores dessa luz, sermos luz do mundo, nós estamos trazendo para o mundo a evidência da verdade de Deus, daquilo que Deus preparou, da verdade que mostra para a gente o quão ruim nós somos, o quão o mundo é um lugar triste, um lugar sem propósito, um lugar que não sabe para onde está caminhando. E essa luz é a luz que aponta diretamente para Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, vamos lá para 1 João, agora entrando no texto mesmo da nossa lição. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do 7. 1 João, capítulo 2, a partir do 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Esse versículo aqui tem duas possibilidades da gente interpretar e não tem nenhum problema entre elas. A primeira João está escrevendo carta para cristãos, carta para uma igreja local que estava com alguns probleminhas lá, com relação a esses gnósticos. A gente vai ver aqui que poderia ter algum problema entre os irmãos também, de briga. E a interpretação primeira é que esse princípio aqui, que é falado no 7, é desde o princípio da sua conversão. Desde o momento que você se converteu, ele diz assim, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Ou seja, o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, porque vocês aprenderam desde o momento que vocês entenderam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Senhor e Salvador, então desde o princípio da sua salvação. Mas, pessoalmente, eu gosto de entender esse versículo aqui como desde o princípio da forma que eu comecei a aula aqui, falando do Gênesis. Então, o que João vai escrever aqui, vai falar sobre luz, sobre trevas, sobre essa diferença, sobre essa separação, está lá desde o Gênesis, desde o princípio que a gente leu lá em Gênesis 1. Então, você pode... Quer falar, Pedro? Você pode interpretar aqui como você sabe, o evangelho verdadeiro foi pregado, você entendeu esse evangelho, você entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador desde o princípio da sua caminhada com Cristo, desde o dia que você foi salvo, e também tem essa interpretação que é desde o princípio, ou seja, desde o Gênesis, Deus já tinha feito a separação entre luz e trevas, e isso estava claro para a humanidade. Ele continua no versículo 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando, ou se a tua versão for mais antiga, vão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. João escreveu que Jesus é a luz do mundo, né? A gente leu lá em João 8.
Então, a figura que João está trazendo para a gente aqui é como se o mundo tivesse nas trevas, tivesse totalmente obscuro, tivesse entregue a essa escuridão, sem entender. Vou fazer uma analogia aqui, trazendo também para o povo judeu, né? A gente já estudou algumas vezes que a lei de Moisés era a sombra que haveria de vir, né? Era algo que era a vontade de Deus, porque Deus passou para Moisés aquelas leis, mas do ponto de vista humano era difícil de entender e de compreender completamente, porque ninguém conseguia cumprir aquele troço todo lá, né? As 613 leis, né, os 613 mandamentos lá da Torá, ninguém conseguiria, e ninguém consegue até hoje, cumprir todos eles sem nenhum tipo de erro. Então, é como se o homem falasse assim, cara, eu entendo a vontade de Deus, mas eu não consigo cumprir ela. Então, como que eu vou conseguir cumprir? E isso ficava de uma forma sombreada, obscura. Eles não estavam enxergando ainda. E veio na figura de Jesus o Messias, que cumpriu todos esses mandamentos, e é através dele que a gente consegue cumprir. Olha que coisa linda. A gente tem as nossas falhas, nós temos nossos pecados e tropeços, mas através de Jesus Cristo nós conseguimos cumprir essa lei que agrada a Deus, porque Jesus Cristo fez isso por nós. Então Jesus não é a sombra, Jesus é aquele que haveria de vir, Jesus é a luz do mundo, é aquele que clarificou essa sombra. Jesus é aquele que, a partir do momento que pisou na terra, é como se as trevas começassem a fugir. E ele diz aqui, né, pois as trevas vão passando, vão se dissipando, a luz de Jesus vai iluminando o caminho da terra conforme a gente vai pregando o evangelho, conforme o Espírito Santo de Deus vai convencendo as pessoas, conforme os pecadores começam a enxergar que a vida escura, a vida de trevas que eles estavam seguindo, na verdade, não era uma vida verdadeira, mas que há a verdade em Jesus através dessa luz que brilha, que é uma verdadeira luz. Aí João aqui, ele faz como se fosse uma pausa, porque, como eu falei, é muito bonito, né? Está luz, falou lá do Gênesis, a gente fez comparações, a gente fez metáforas, e pode acabar virando um papo muito filosófico, né? Você estava pensando, pô, cara, mas isso aí está muito longe de eu entender. Você falou que não é para ser um espírito de luz, é para pregar o evangelho, que é a verdadeira luz, mas, pô, muito complicado. E João, como estava tratando de coisas práticas, ele escreve assim: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, agora está nas trevas. Isso aqui é muito sério, né? Porque a gente está vendo aqui, e eu convidei a gente a pensar dessa forma, que desde o Gênesis Deus viu que a luz era boa, que as trevas não eram boas, e que aquilo ali não podia se misturar de jeito nenhum. Então, desde o princípio, Deus separou essas duas coisas. E aqui, se a gente prestar atenção nos detalhes, João escreve assim: aquele que diz estar na luz. E Jesus é a luz do mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, se a gente puder traduzir aqui para ficar fácil, aquele que diz, eu sou de Jesus, eu leio a Bíblia, eu conheço a verdade. Aquele que verbaliza isso, mas no seu coração odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E as trevas representam mesmo o caminho do maligno, o caminho do mal. Ou seja, esse versículo aqui é muito importante porque às vezes, a própria pessoa que acha que está enxergando, que ela diz que é da luz, que caminha na luz, que é de Jesus, por dentro ela odeia o seu irmão e acha que aquilo ali é algo que é administrável, algo que é controlável, algo que não vai atrapalhar, mas a Bíblia está dizendo claramente que aquele que diz uma coisa, mas odeia até agora está nas trevas, ou seja, até agora está cego, até agora não está enxergando qual caminho verdadeiro, que foi a aula que o Pedro deu, a aula da comunhão. Aquele que odeia o seu irmão, cara, não entendeu que a comunhão é algo essencial para o evangelho, é algo que não é discutível, é algo que a gente sempre fala, né, dos caras que se tornaram desigrejados. Cara, isso não existe. A vida cristã, a vida que o Espírito Santo nos dá é uma vida de comunhão, com todos os problemas que a comunhão traz, com todos os desafios e todas as belezas também que a comunhão traz. A gente sabe que a comunhão traz muita dor de cabeça. A gente tem discussão, a gente não concorda. Algumas coisas não saem como a gente esperava, mas como é bonito ver o povo de Deus junto, louvando a Deus, se juntando para ajudar alguém, se juntando para se ajudar, fazendo mutirão, entregando comida, seja lá qual for o ajuntamento em prol do reino. Como é bonito ver a igreja de Deus junta, cara. Como é bonito ver a igreja de Deus louvando a Deus. Como é bonito ver também. A gente também, às vezes, fica focando só na parte ruim, né? Na parte dos desafios, e a gente esquece quão belo é a comunhão. Então, aquele que, em outro momento, não vou lembrar a referência certa, mas o próprio João diz que aquele que diz que ama a Deus, que ama
mundo, mas odeia o seu irmão é mentiroso, né? Ou seja, quem odeia não entendeu o básico. E qual o básico? Uma vez perguntaram para Jesus, essa história todo mundo acho que já ouviu várias vezes. Jesus, qual é o maior mandamento? E essa pergunta pareceu ser uma pergunta muito bonita, né? Só que, na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição. Que Jesus pegasse algum dos 613 mandamentos de Moisés e ele falasse, ó, Jesus, mas você não cumpre, ou você descumpriu. E Jesus, na sabedoria divina, ele responde, o maior mandamento é esse, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo. Ou seja, qualquer um que siga Cristo, que creia que esse Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, Criador de tudo, e tudo que existe, subsiste, tem que entender que a nossa condição de vida é amar. O ódio não tem nenhum tipo de compatibilidade, né? A palavra difícil. Não é algo do nosso dia a dia. O ódio não faz parte do cristão, porque luz e trevas não se misturam. Isso lá desde o Gênesis Deus separou. Então, se você odeia aqui, João foi muito específico porque ele estava escrevendo, né? É uma carta para uma igreja. Mas Jesus mesmo falou que a gente não deve vos ensinar, odeiem os inimigos, mas eu, porém, vos digo, amem seus inimigos, orem pelos seus inimigos. E como eu gosto sempre de reforçar, o amor bíblico não é um amor poético só. Então, quando Jesus fala para você amar o seu inimigo, não é para você virar um grande amigo dele, tomar um café, ir para o jogo junto, assistir. Não é. É para você, em amor, não atacar o cara, não fazer o mal, não se vingar. O amor cristão é um amor prático, é um amor que obedece os mandamentos de Deus. Não é só o poético. O poético é legal, é muito bonito, o amor de pai para filho, de mãe e filho, entre irmãos, marido e esposa. Cabe a poesia, a paixão, cabe isso. Mas o amor cristão, de fato, para você amar o seu inimigo, é para você não fazer mal, porque a vingança pertence ao Senhor Deus, que ele virá naquele dia do juízo fazer o que tem que ser feito. Então, aquele que diz uma coisa, mas vive outra, na verdade está vivendo nas trevas ainda. E o 10 também é muito interessante. Se o 9 é interessante para o lado ruim, o 10 é aquele acalento que Jesus traz para a gente. Ele diz assim, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Ou seja, aquele que ama não é que nunca mais vai pecar, esse tropeço aqui não é que não vai errar, não vai vacilar, mas aquele que ama, por estar em Cristo Jesus e justificado nele, ele está andando na luz e ele permanece sem tropeço, que é a história que eu falei do já ainda não. Nós já somos santos, nós já somos salvos, mas ainda não. Ainda estamos aqui caminhando nessa terra, nos nossos vacilos, nos nossos pecados, mas o que ele diz aqui, que aquele que ama não tem tropeço, porque aquele que ama entendeu os mandamentos. Aquele que ama a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, ama o próximo, aquele que ama. Ou seja, se você quiser avaliar a sua vida cristã, e a gente vai entrar um pouquinho depois aqui na parte de crescimento, maturidade, né? O João faz uma pontuação sobre isso. Cara, veja o quanto você está amando e, se infelizmente você estiver odiando, o quanto que você está. Você vê se você está caminhando de fato na luz, ou se você está dizendo por aí que caminha na luz, que conhece a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo, mas em seu coração você está odiando um monte de gente aí, e isso não é legal, isso não é o que Jesus quer para a gente. Oi, pode falar. Para quem está de casa, a Marlúcia contou que uma vez ela estava com uma questão familiar, não estava suportando mais uma pessoa, e depois de assistir uma escola bíblica na antiga igreja dela, lá nas Portas Abertas, o pastor explicou que o perdão é necessário e que, na verdade, tem muitas pessoas, é uma frase muito ruim, né, que tem hoje em dia, que as pessoas falam que eu não sou obrigado a nada. E se você é cristão, você é obrigado a perdoar. E Jesus, quando falou de perdão, em nenhum momento Jesus colocou uma condição. Se acontecer isso, Jesus obriga a gente a perdoar, porque Jesus nos perdoou. A gente, quando não perdoa o próximo, não perdoa o inimigo, não perdoa, seja lá quem for,
a gente esquece, na verdade, o nosso lugar na história do mundo, porque a gente se coloca no lugar de Deus. A gente se coloca no lugar de, pô, cara, eu nunca errei com ninguém, como é que o cara faz isso comigo? E nós somos pó, nós erramos todos os dias, e a realidade é que o perdão que a gente recebeu é muito maior do que qualquer tipo de perdão que a gente pode. O perdão dado por Jesus é incomparável a qualquer situação humana que a gente tenha. Vamos ler versículo 11 agora. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, ou seja, ele vai confirmar isso. E por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, esse camarada que diz que anda na luz, mas que odeia o seu irmão, ele está tão cego, caminhando, andando pelas trevas, que a visão que ele tinha de dizer que conhece a luz do mundo, ou que Jesus é o salvador da vida dele, aquilo ficou obscuro, que ele se perdeu, ele ficou cego. Esse cara está andando nas trevas. Então, que não sejamos essa pessoa que está aqui dando aula bonitinho, falando de Jesus, mas que no coração odeia o seu irmão, odeia alguém. Porque, por mais bonito que parecer, por mais que você pareça ser alguém iluminado, um ser de luz, na verdade, você está caminhando nas trevas. A partir daqui, a partir do versículo 12, a gente vai ver que muda um pouco. João não vai falar mais tanto de luz, de trevas, e aqui a gente vai conversar rapidamente aí, quem quiser falar mais, que aí é uma parte mais de, talvez, experiência pessoal, algum exemplo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai falar sobre maturidade cristã. A gente vai perceber aqui, a gente vai conversar que maturidade não tem a ver com um monte de coisa que a gente acha que tem a ver. A maturidade cristã é o crescimento espiritual. Então, eu te convido a ler comigo aqui, a partir do 12. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus. E aqui, eu preciso fazer aquele comentário que parece que às vezes é um pouco chato, mas a gente precisa ir lá para o grego. A palavra grega aqui, eu acho engraçado também, quando o pastor Daniel está aqui, ele fala, eu não vou me arriscar a falar a palavra em grego, porque eu não falo grego, não. Eu também não vou me arriscar. Eu já me arrisquei algumas vezes, aí depois eu ouvi na aula de novo, eu falei, que vergonha, né? Não deve ser isso que fala. Então, eu vou contar com a confiança de vocês, tá? Não vou falar a palavra, mas eu vou falar o significado, tá? Quem duvidar, tem Google, ChatGPT, tem um monte de coisa que você pode contestar e façam isso, tá? Façam isso, não é só porque eu estou falando aqui, porque o Pedro está aqui na frente falando, a Elisa, ou o pastor Daniel, que a gente fala aqui, cara, se bater alguma dúvida, vai pesquisar primeiro na Bíblia e depois nas ferramentas que a gente tem hoje em dia. No primeiro momento, lendo rápido aqui, eu não vou ler ainda os outros porque a gente vai conversar com mais calma, tá? Mas lendo rápido aqui, você vai ver filhinhos, pais, jovens, crianças, você pode pensar, João está escrevendo para uma igreja e possivelmente ele está escrevendo de fato para a igreja, para os juniores, para os jovens, para os adolescentes. Essa é uma interpretação ok, é uma interpretação até que a revista, eu percebi que ela seguiu um pouco, mas eu acho que aqui João está um pouco mais profundo do que só uma divisão de classe, né? Uma divisão de faixa etária, na verdade. Então, aqui quando ele diz filhinhos, a palavra grega ela diz nascidos. Então, filhinhos aqui não tem a ver com neném, com bebê, com aquele que ainda não fala. Filhinhos tem a ver com nascidos. E eu acredito que João tenha falado aqui para dizer o seguinte: a salvação, que é o que ele está falando aqui, nascidos em Jesus, nascidos novamente, aqueles que são nascidos, a salvação não vai ter a ver muito com a tua maturidade espiritual. Ninguém que é mais maduro vai estar mais salvo quem é menos maduro. Ninguém que está começando, acabou de conhecer Jesus, ele, quando chega lá no céu, Jesus vai falar, olha, meu filho, você está menos salvo, então você vai ficar um pouquinho aqui e vai ficar um pouquinho lá do outro lado, né? Não existe isso. Aqueles que são nascidos em Jesus, vamos lá, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, todo aquele que é nascido, que é filhinho de Jesus, filhinho de Deus, aquele que é nascido de Deus, todos os pecados estão perdoados. É isso que ele está escrevendo aqui, mas para dizer que todos aqueles que são nascidos em Cristo Jesus têm os pecados perdoados. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Aqui, os pais são aqueles que já são maduros na fé, aqueles que conhecem que Deus é desde o princípio, que Jesus Cristo é desde o princípio, aqueles que já têm um relacionamento com Cristo, que eles conhecem esse Cristo. Eles já não mais são só nascidos, mas eles seguiram a vida de uma forma que conheceram de verdade a Jesus, aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Tiago ensina que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então, aqui, o jovem,
na maturidade, né, na caminhada da maturidade, é aquele que já entendeu que é possível resistir ao diabo e é possível vencer o diabo. E as amarras que nós tínhamos com o pecado, as amarras que nós tínhamos com o diabo, não mais existem porque nós somos livres em Cristo Jesus. E esses que entendem isso já são jovens, aqui na analogia que o João está fazendo. Aí vem o 14. Eu não sei como é que está na sua versão. O Pedro, na tua versão, cara, o versículo 12 está como? Está filhinhos também? E 14? E no 14 filhinhos também? E repetiram? Na de vocês também está repetido? Então, na minha não está. Aí você pergunta, por quê? Porque são palavras gregas diferentes. Aqui a palavra que foi usada na minha versão é crianças. E aqui é a palavra grega que eu não vou arriscar falar, e ela é a mesma que Paulo usa lá em Coríntios para falar assim, olha, igreja de Corinto, eu queria escrever para vocês coisas sólidas, alimentos sólidos, queria escrever para vocês um evangelho profundo, mas vocês ainda são bebês ignorantes que dependem de papinha, de leite, então eu não consigo aprofundar. A palavra grega aqui não é mais só do nascido, de novo, não só do nascido em Jesus, mas aqui é daquele que é ignorante mesmo na fé. Essa semana eu vi um vídeo, muito ridículo por sinal, mas que eu não tinha feito nenhuma associação à lição de hoje, e hoje de manhã, quando eu estava refazendo a aula na minha cabeça, eu lembrei, eu vi um vídeo de um adolescente de 16 anos, que não tem nenhuma doença, nenhum espectro, nenhum tipo de deficiência, nada, um cara normal, recebendo a janta na boquinha pela mãe. E o pai revoltado com aquela situação. E o que isso tem a ver, né? Imagina você que já poderia ser um jovem, já poderia ser um pai, estou falando de maturidade, tá? Você, sei lá, filho de crente, nasceu na igreja, está na igreja há 200 anos, e está dependendo de alguém te dar comida na boquinha. Um apóstolo Paulo que chega para você e fala, cara, eu queria estar te ensinando coisas profundas, mas ainda tem que te dar um papá. No mínimo constrangedor, né? É uma situação ridícula. Então, às vezes, fica muito claro de ver um adolescente de 16 anos recebendo comida na boca da mãe. Ele não estava com mão enfaixada, né? Não tinha nada. Era um cara no dia normal dele. Estava com fominha, a mamãezinha dele deu comida na boquinha dele. Então, aqui, quando Paulo fala de crianças, ele está falando daquele que realmente está no leite ainda, que poderia não estar mais no leite. E ele repete, né? Ele vai reforçar o que ele disse no 12 e no 13. Ele diz assim, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Então, para a gente conversar um pouco aqui, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é a maturidade cristã. O que tem a ver, o que não tem a ver. Você pode falar assim, cara, eu acho que isso aqui tem a ver, um crente que é maduro, ele caminha dessa forma, ele pensa dessa forma, ou o cara que faz isso achando que está maduro, está errado. Então eu vou deixar vocês aí e qualquer coisa eu pergunto para o Pedro que ele puxa a bola para vocês. Eu vou deixar vocês à vontade aí, para a gente bater um papo sobre maturidade, crescimento espiritual. Vamos cada vez. É tema sensível, mas é para a gente refletir. Então, só para o pessoal que está em casa entender, que não capta direito, para você que está ouvindo, a Bia está falando que às vezes a gente confunde com ações externas e não o conhecimento de Deus, não a comunhão com Deus, que é o de fato que traz isso. Dito isso que a Bia falou, alguém tem algum exemplo prático assim? Pô, isso parece muito que é de alguém maduro, mas não necessariamente é. Pode ser polêmico, não tem problema, aqui a gente está em casa.
Já veio aqui, ó. Vou falar. Aham. Sim. Sim, sim. Verdade. Pode falar, Celi. Uhum. E tem uma canção do Sérgio Lopes, né, que ele fala: tente lembrar alguma vez que Jesus te decepcionou. E muitas pessoas saem de igreja, mudam de igreja, racham a igreja, não por nenhum problema com Jesus, mas por não entender a comunhão e não perdoar. Aham. Sim, sim. Odeio o irmão, odeio alguém. É isso. Uhum. Sim. Uhum. E é exatamente o que acontecia tanto com a igreja de Corinto, como com a igreja aqui, que eram pessoas eloquentes que conheciam a palavra, que traziam palavras que enganavam a igreja, aí, pô, dando trabalho para o Paulo e para o João escrever as cartas para colocar no lugar. Então, assim, o que a gente pode aqui colocar de uma forma clara, o que não é ser maduro, cristão, de uma forma cristã, né? Não é tempo de igreja. Você pode ter 90 anos de igreja e ser alguém totalmente imaturo. Nem sempre a idade traz a maturidade do ponto de vista cristão. Deveria, seria bonito, né? O cara, conforme fosse crescendo, envelhecendo, da mesma forma fosse se tornando maduro. Mas não é. Ser maduro, do olhar cristão, não é. Aqui na igreja não tem muito isso, mas não é você ser do grupo de louvor. Como a gente é uma igreja menor, o grupo de louvor é pequeno, não tem muita questão de vaidade, de orgulho, como tem em igrejas grandes, né? Que pô, são milhares de pessoas para aquele momento, é um negócio muito profissional. Não é uma posição de destaque. Maturidade espiritual não é você estar aqui dando aula. Não necessariamente você está aqui dando aula, você está pregando, você está liderando uma célula. Maturidade espiritual não é, como a Bia bem comentou aqui. Você pode ter falado assim, cara, desde que eu aprendi a ler, eu fiz o plano anual da Bíblia. Então, eu já li a Bíblia umas 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes.
Isso não é você se tornar alguém maduro. É importante. Vou voltar à base. Qual o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Então, passa pela cabeça. A gente tem que estudar, a gente tem que ler. Mas como a Bia falou, muitas pessoas, e hoje em dia tem muito, tá? É o cara que tem pós-doutorado em teologia, mas é ateu. Ele fez isso para entender o livro e bater na gente. Ou seja, um cara que é ateu, ele pode entender da letra fria ali, né, das conexões históricas, do grego, do hebraico, mais do que qualquer um daqui. Mais do que, como a gente leu ali, dos filhinhos, dos nascidos. O cara acabou de se converter, acabou de conhecer Jesus. Vamos lá, como eu dei exemplo da idade, né? O cara se converteu a Jesus com 89 anos. O cara, no final, na reta final da vida, ele se tornou um filhinho, ele nasceu, e é muito possível que ele nem saiba que a Bíblia foi escrita em hebraico, nem saiba que tem grego, que a gente está tendo uma tradução, nem sabe, mas isso não muda o que Jesus fez na vida dele. Então, vamos lá. Maturidade cristã é conhecer a Deus. A gente leu ali que os pais e os jovens que Jesus está escrevendo, que João está escrevendo, que ele elogia, eles conhecem aquele que é desde o princípio. Então é conhecer. Conhecer a Deus passa sim por ler a Bíblia, mas passa por ler a Bíblia, por orar, por ter uma vida cristã de verdade, amando o próximo, guardando o ódio em algum lugar que você nunca mais possa achar. E a gente sabe que é algo que, para finalizar mesmo, né? A gente às vezes coloca na conta do diabo, do maligno, muita coisa que não foi ele. Aqui, quando João escreve jovens, vocês venceram o maligno. E a gente tem a mania de achar que a gente peca por conta do diabo. E a gente peca por conta da nossa carne. A gente peca por conta da nossa concupiscência, que é uma palavra que eu lembro de uma célula que Pedro deu, que ele brincava, palavra difícil, que isso. Você peca por conta dos seus desejos, peca por conta da sua vontade. Não é o diabo que faz isso. Sabe o que o diabo faz? Na Bíblia, Jesus anunciou, os profetas anunciaram, os apóstolos anunciaram, é o falso pastor, é o falso profeta, é o falso evangelho, é a falsa igreja. O diabo, desde o Gênesis, é o enganador. Ele chegou para Eva e para Adão e mentiu, falou, olha, isso aí vocês vão se tornar igual a ele está passando a perna em vocês, ele é um enganador. A parte do pecado é com a gente. Quem pecou não foi o diabo, quem pecou foi o Adão, a Eva, eles que pecaram. Essa conta do pecado é nossa, da nossa carne, e que o sangue de Jesus nos lava disso. Ele tira as amarras disso. Então, eu acho até, na minha imaginação maluca, que o diabo fica até feliz, assim, pô, os caras estão botando na minha conta um monte de coisa aí que eu não tenho nada a ver. Eu nem fiz isso aí, eu estou recebendo, está na boca deles, estão falando meu nome, estão propagando minhas obras, que nem são minhas. Olha como é que estão, aprenderam bem, né? O pai da mentira, né? Olha como é que eles estão fazendo. Então, quando a gente vence o maligno, o diabo está ao nosso derredor, querendo estragar, ele quer a nossa destruição, ele quer nos enganar, e isso que ele faz com pessoas, agora voltando para a lição, que dizem estar na luz, mas odeiam o seu irmão, porque ele fala para você assim, olha, esse ódiozinho aí, você pode falar, isso aí não é tão grave, é um ódiozinho do bem. Sabe o ódio do bem que a gente vê muito hoje dos dois lados, tá? Não estou trazendo frase de um lado, só dos dois lados políticos. O ódio do bem, isso não existe para nós cristãos. Sim. É. Fica à vontade. É. E a boca do homem fala que o coração está cheio. Então, é esse. Então,
Sem problema. Então, para resumir a aula de hoje, a gente entendeu que, biblicamente, Deus é luz, Jesus é a luz do mundo e nós somos luz do mundo através de Jesus. E há uma separação entre luz e trevas, elas não se misturam. Onde há luz não há trevas, não tem como coabitar no mesmo lugar. Então, se nós somos a habitação do Espírito Santo, não tem como habitar em nós nenhum tipo de trevas. É nisso que também, eu não comentei, mas que a gente se apoia na certeza que um crente, um cristão verdadeiro, não tem como ter possessão demoníaca, nem nada nesse sentido. O inimigo não pode nos tocar, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E depois, João explica para a gente que há um crescimento espiritual disponível para a gente, há maturidade disponível e que não é recomendável que a gente fique só como bebês se alimentando, e não só questão de idade, questão de tempo de igreja, o que você faz, mas o quanto você conhece a Deus, e como bem o Pedro pontuou, o quanto que você conhece a Deus influencia no seu relacionamento de comunhão com seus irmãos e também com seus inimigos. Pode falar, Lucas. Constante. Parece que a Bíblia é conectada, né? Não parece? Não parece que as coisas se encaixam? Então, amém. Lucas, você ora para a gente, por favor? Eu vou te dar aqui o microfone. O pessoal de casa orar. Orar. Pai, muito obrigado, que o Senhor permitiu que a gente chegasse aqui hoje. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por todo o conhecimento adquirido aqui. Obrigado pela vida do nosso professor que se dedicou, Senhor, para estar aqui hoje. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala com a gente, um Deus que nos leva, Senhor, à plenitude, Pai, sempre. O Senhor é um Deus que sempre está puxando a gente para o conhecimento, um Deus que sempre está querendo ensinar para a gente pede perdão por todas as vezes que a gente negligenciou isso, por tantas vezes que a gente vive e não se dedica à Tua palavra, Senhor, como realmente deveria, Pai, porque se a gente fala que o Senhor é a coisa mais importante do mundo, a gente deveria agir como se realmente fosse, Pai. A gente muitas vezes faz isso da boca para fora, Pai, mas a gente quer a cada dia aprender mais sobre Ti, Senhor, aprender, Senhor, a sermos crentes maduros, Pai, para que não sejamos como crianças inconstantes, assim como Paulo disse, levados com o vento de doutrina, empurrados para um lado e para o outro, Pai. A gente pede misericórdia e, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade que é aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus e amém.